que vocês acham sobre esse horário de comer? Porque eu lembro nitidamente quando eu comecei a ler sobre dieta, a gente lia nas revistinhas, né? Era aquelas dietas. Comer À de 3 em noite, 3 horas. você tem que comer algo leve. E aí a gente comia o quê? Pão integral com queijo branco. Era isso. Bolachinha, água e sal. Que é tipo, gente, não tem nada, não tem nem nutriente, nem nada. Então, Mas é carboidrato simples ainda, né? Sim. pois Aí é. no dia seguinte você acorda morto de fome. Morto de fome, querendo comer a mesa. Eu acho a ideia de comer proteína no café da manhã bem interessante, porque realmente pode ajudar muito no controle da saciedade ao longo do dia. E até entra nessa questão, né, do comer de 3 em 3 horas, do jejum, que fica essa briga também, né? É mito, não é, precisa, não precisa. Enfim, eu já, lá no início, nos primórdios, né, de nutricionista, 20 anos atrás, saí da faculdade, né, falando que a pessoa tinha que comer de 3 em 3 horas. Depois eu mudei e falei, não, você come só quando tem fome. E hoje em dia, na verdade... Hoje em dia, conta pra gente, Hoje Nanda. em dia, vamos lá, nenhum nem outro, depende muito da pessoa, tá? Porque às vezes ela fala assim, não, eu não tenho fome. Às vezes é complicado você falar pra uma pessoa que tá toda desregulada, que tá toda inflamada, que tá com sobrepeso, que tá com fome e saciedade, assim, toda bagunçada, falar pra ela comer só quando ela tem fome. Nem ela sabe quando ela tem fome, ou ela acha que é fome e não é, enfim. Então, pra essa pessoa, de repente, é melhor botar um café da manhã proteico, né? Mesmo que ela não tenha fome, fazer pequenos lanches ao longo do dia, pra que ela fique realmente sempre saciada. Porque aí ela não vai ter aquela vontade louca de comer um doce, um biscoito, alguma coisa assim. Eu fiz até um projeto esses tempos, que era o Mulher Maravilha. Era mais para ganho de massa muscular. E eu tinha lá dentro mulheres eutróficas, magrinhas e com sobrepeso. O que é o eutrófica? Né? É normal. Normal? Tipo você, somos eutróficos, Sim. tá? Por mais que a gente sempre ache que tá, né, com uma gordurinha a mais. É que mulher, como diz Nanda Miller, Já nasce com 2 já quilos a nasce mais. com 3 quilos a mais. Não, 2. Então, eu tinha esses 3 tipos. E eu passei na primeira semana, para elas, uma dieta com bastante caloria. Eu passei 2.500 calorias. Porque o objetivo do programa era ganho de massa muscular. Tá? E aí, elas ficaram desesperadas. Eu falei, cara, vai dar tudo certo. Porque assim, a magrinha vai ganhar... A eutrófica vai conseguir ali melhorar o aumento de massa muscular dela, vai treinar melhor. E a gordinha vai estar comendo menos, tá? A que tá acima do peso vai estar comendo menos do que ela come. E foi assim, ó, batata literalmente, porque tinha bastante batata no cardápio. Tinha proteína em todas as refeições, eram 5 refeições ao longo do dia, bastante proteína em todas. Carboidrato, enfim. E elas, meu Deus, tanta comida e tal. E ao final de uma semana, o meu experimento, ao final de uma semana, todas elas relataram assim, que ficaram super saciadas, não tiveram vontade de comer besteira. Elas, nossa, vontade de comer doce sumiu, tô sempre Lógico, saciada. tava inchada, já tava cheia de comida já, não tinha como. Eu não consegui nem comer tudo. E emagreceram, né? As que estavam acima do peso emagreceram, as que estavam normais, magrinha, tipo, sentiram aquele... Nossa, eu tô treinando melhor, tô com força pra treinar. E aí, você treinando melhor, você ganha músculo, você perde gordura, né? Então, nem sempre, aquilo que a gente falou, só o jejum ou só comer quando tem fome é o ideal. Às vezes, quando a pessoa tá com uma alimentação muito bagunçada, você estipular ali... Por isso que eu falei, eu mudei. Agora, antes era só uma coisa, depois só outra. Hoje, eu vou avaliar aquele grupo ou aquele indivíduo e ver o que seria mais interessante nesse momento. Estipular refeições ou falar para ela, não, siga faça uma alimentação intuitiva, porque para ter uma alimentação intuitiva de comer só quando tem fome e tal, você tem que saber muito bem sobre os alimentos, o que comer, entender muito bem o seu corpo, e a maioria das pessoas não conhece o próprio corpo, né? Então, hoje o que eu faço é isso, assim, depende muito do que eu tô vendo ali, de onde essa pessoa tá vindo. Então, ou ela pode ser que ela coma 3, 4, 5 refeições, ou que ela faça jejum, ou que ela coma só com fome. Então, não tem uma regra, assim, engessada. Eu penso mais ou menos assim também, obviamente, eu sempre
vou entender a realidade daquele paciente. E eu moro em São Paulo, né? Eu trabalho na Faria Lima praticamente, e o meu público é extremamente estressado. Extremamente estressado. Então, assim, a gente tem que lembrar que o contexto é de estresse. Então, a maioria trabalha num ambiente estressor, pega muito trânsito, dorme muito mal e tal. E, querendo ou não, fazer restrições, um jejum, por exemplo, num período acordado não vai ser legal. Fazer um jejum muito longo, tomando estresse pro organismo. É mais um estresse. Só que antigamente, nos Homens das Cavernas, não tinha estresse. Eles não tinham telefone, eles não tinham fofoca não tinha o crônico, né? Eram estresse agudos. E o estresse agudo é bom, né? É importante pra gente sobreviver, inclusive. Mas o crônico, né? Não. Eles acabava a luz, o sol se punha, ia dormir. E aí, quando o sol nascia, eles iam continuar a vida deles. Então, assim, a gente vive sob um contexto extremamente não fisiológico. Não dá pra gente transpor o paleolítico pra era atual, porque a gente não vive no paleolítico, né? E aí, a gente tem mais um estresse de manhã. Então, a pessoa, ela acorda atrasada, não come porque ela tá atrasada, ela dá o soneca 78 vezes no celular, então ela já acordou estressada. Toma café pra segurar até a hora do almoço, que começa a estimular também cortisol pra caramba. E aí, assim vai. E não come. E não come, que também é estressante, porque não tem aumento de glicemia, não compete com o cortisol ali. E aí, ela come, às vezes, muito no almoço, mas não teve esse controle, porque já volta pro trabalho, não deu nem tempo de digerir e tal, uma comida mais pesada, porque ela tava com fome. E exagera à noite. E à noite não é um momento interessante para comer, né? Se a gente pensar na nutrigenética, geneticamente falando, a gente tem uma ativação de genes relacionados à obesidade quando a gente come mais tarde. Então, quanto mais cedo a gente comer, melhor. Né? Eu almoço 11h30, janto 6h30, 7h. É engraçado isso, porque as pessoas acham isso estranho, né? Estranho. E assim, eu fui lá em casa, passando. a gente come até as 7 também. Geralmente. Eu fui mudando isso, né? Não foi sempre assim. Mas a gente, quanto mais conhecimento a gente tem, a gente fala... realmente, né? Saindo muito disso, mas, por exemplo, quando que toma vitamina D? Gente, só pensa. Quando que você tomaria sol? Meio-dia. É muito... no período diurno. Então, tome no período diurno. É muito de observar a própria natureza, né? Então, o sol tá se pondo, o seu corpo já vai recebendo, né? Sem a luz solar, as informações que é para... Né, o seu metabolismo vai diminuindo, sua digestão, o corpo tá se preparando para um outro processo, não para digerir uma refeição pesada, enfim. E aí entra a história de que a Marina... foi lá, eu sempre falei isso, tá? É porque santo de casa não faz milagre. Não faz Marina mal. foi lá e falou pro Bruno: Bruno, é o seguinte, você vai tomar café da manhã agora, porque o Bruno fazia jejum. E aí, o que aconteceu? Ele toma café, então ele almoça menos do que ele almoçava, porque antes ele comia muito mais. E... Posso falar essa parte? Pode falar. Porque cabe a mim. Eu tinha até anotado aqui, né? O corpo humano, entre aspas, ele é um forninho. Se eu coloco menos combustível do que ele precisa, ele vai ter que queimar daquilo que já tem. E eu fiz uma anotação, poxa, mas eu comecei a comer mais, que eu passei a ter café da manhã, antes eu não tinha, e emagreci. Mas depois eu pensei, mas eu acho que eu não comi menos quando eu comecei a comer o café da manhã. Eu só deixei mais distribuído ao longo do dia, e aí à noite eu não enfiava o pé na jaca comendo, sei lá, um doce que tinha em casa, por exemplo. Eu até me abstive de minha pergunta, que eu falei, não, acho que eu vou ser um desses caras que reportou menos calorias. Você achava que você comia menos, mas no final das contas, talvez você esteja comendo a mesma coisa ou menos. Eu acho que eu tô comendo um pouco menos no final. Entendeu? Acho, não tenho certeza. E aí, eu vou falar com a pessoa que montou a dieta, né? A pessoa que montou a dieta, por favor, pode se pronunciar. Não, vou me pronunciar que cabe a mim, né? Não tô lá vendo o que você tá comendo. Mas pelo recordatório alimentar, a gente estima mesmo um pouco a mais, né? Eu sempre estimo uns 20% a mais. Então, eu faço o cálculo do recordatório. E a tua dieta, ela não está hipocalórica versus o que você fazia. Não tá. Então seria a mesma coisa. É só distribuição mesmo. E pensando no estresse também, que a gente até conversou, né? É um fator estressor. Você é estressado, por mais que você tente não ser ou tenha ferramentas para manejo do estresse, é estressado, trabalha pra caramba. Enfim, tem um ambiente estressor. Gravou 4 podcasts numa semana, coisa pouca, né? Assim, faz lançamento todo mês. Responsabilidades, etc. que não tem como a gente fugir. E aí vai somando, né? Vai somando os agentes estressores. E o jejum, no seu caso, era mais um.
E aí, onde que você se queixava? Posso falar? Onde você se queixava de gordura? Sim, fica à vontade. Aí, a sua queixa de gordura muito na região abdominal, na região da boia ali, né? Então, em volta do umbigo e um pouco na região do abdômen, circunferência abdominal. Excesso de cortisol acumula gordura, principalmente na região abdominal. Por quê? O corpo, ele entende que cortisol é perigo. Então, ele não sabe se você está gravando 5 podcasts ou se você está correndo de um urso. Ele simplesmente entende perigo. E aonde que ele vai acumular gordura para ser facilmente mobilizado e que tenha menos necessidade de hormônios, por exemplo, quadril, tem uma relação maior com estrogênio e tal. A gordura abdominal, ela é um lugar grande, uma cavidade fácil de acumular e de fácil liberação também. Então, assim, meu filho, no perigo, eu tenho gordura aqui. Eu vou me proteger do frio, eu vou proteger os meus órgãos, eu vou proteger tudo que eu preciso proteger aqui, que a gente não quer essa gordura, né? Porque hoje a gente não precisa dessa reserva. Então, a gente tem que lembrar que tomou um pé na bunda, o corpo entende exatamente do mesmo jeito que o boleto que você tem que pagar. Do mesmo jeito que tem um urso correndo atrás de você. E do mesmo jeito que o soneca que você dá 75 vezes de manhã. Então, e do mesmo jeito que você tá passando fome. Às vezes a pessoa fala, não, eu consigo ir até o almoço de boa. De boa dela é tomando café atrás de café. Café, o estômago lá se corroendo. Não é de boa, você tá com fome. No meu caso eu não sentia fome, mas realmente agora que eu tô comendo, eu me sinto melhor. Não, mas olha que loucura, né? Validou isso, né? A refeição, ela baixa ali o cortisol, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa... E realmente diminuiu, porque a gente fez lá o Fala exame os da seus clínica da resultados, Marina. vai, Bolodinho. Eu perdi, se eu não me engano, 2 quilos de gordura, enquanto ganhei 1 quilo de massa. Dos parâmetros que a gente observou até no estudo que eu fiz no mestrado, né, que era sobre o aeróbio em jejum, era o cortisol. E realmente, em jejum, o cortisol começou alto por causa do estresse de tirar sangue, né, dos meninos, que tinha que tirar antes, durante, depois. Então, todos começaram já com cortisol mais elevado. Quando eles ficaram em jejum, continuou elevado. E quando eu dei uma refeição que tinha carboidrato, proteína e gordura, o cortisol baixou. O cortisol, a Marina até explicou isso. Quando você come, você ativa ali, sua glicemia aumenta e tudo mais, e isso compete com o cortisol. E geralmente é o que aconteceria, né, na natureza, veja só. Se você acordou, você precisa comer. Então, o cortisol, você precisa levantar, se movimentar. É natural que o cortisol esteja mais alto pela manhã e ele vai caindo ao longo do dia. O que acontece hoje em dia, a gente tá com ele mais alto, aí a gente mete café pra dentro, não come, aí aumenta mais ainda, desregula tudo e no final das contas, no final do dia, onde ele deveria estar baixo, ele não tá baixo, ele segue alto. Isso faz com que você tenha um ciclo vicioso onde o sono vai ser ruim. Mas, o que aconteceria antigamente? Você ia acordar, né? O cortisol aumenta, não sei o quê. Tenho energia. Vou lá, caço, pego uma fruta, sei lá, como alguma coisa. E aí o cortisol cai porque você finalmente conseguiu comer. Então, se você não come, e até hoje em dia, né? Eu estudei bastante sobre saúde feminina. Eu também não sou mais a favor de fazer um jejum pela manhã. Vocês podem falar um pouco disso também? Porque o povo de vez em quando me pergunta. Porque pra mulher é bem complexo você ficar em jejum pra sempre, porque a gente fica mais... Principalmente por causa do estresse também, né? Acho que eventualmente, assim, pontualmente, não é ruim. Mas, assim, se fazer isso, talvez a longo... Cronicamente, possa prejudicar aí o teu, por exemplo, objetivo de redução de gordura abdominal, por exemplo, né? Sem contar que o cortisol em excesso, ele faz catabolismo muscular, né? Então, aí... Só cagada. Ganha gordura, perde massa magra. A saúde da mulher, se a gente for pensar, a gente tem a saúde da mulher menopausa e a saúde da mulher vida fértil, né? Cortisol crônico para mulher, para homem também, né? A gente tem diminuição de contagem de espermatozoide e tal, mas na mulher, pensa, a gente está estudando saúde da mulher. Mulher estressada, ela vai desviar mais precursor hormonal para produzir cortisol, que o cortisol vem do mesmo lugar ali, do mesmo precursor, e vai faltar para produzir os hormônios femininos que ela precisa para ovular, para aumentar o LH e depois o FSH, fazer o óvulozinho e tal. E reprodução. Ela precisa ter um ciclo. Por que quando estressa muito, altera a menstruação? Altera a menstruação. Né? Então, a mulher, gente, tem que ser bem tratada. Pra onde eu olho pra avisar isso? Ali, aquela lá, 2. Ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser, entendeu? Alimentada, exatamente. Acalmada, dormir, pra poder procriar.
Exatamente. Então, se você aí quiser fazer jejum, faz. Eu falo, quer fazer jejum? Faz à noite. Faz à noite, é muito melhor.